e Resistência. Um programa com cultura, cidadania e política. Um programa que tem lado da nossa comunidade. Um programa alegre, mas também de luta por justiça. Tem o céu, depois tem outro céu, sem estrela. Boa noite Paraíba, boa noite todos e todas e todos que nos escutam na Rádio Mangabeira FM 104,9. Boa noite Cowboy que nos auxilia aqui na técnica, boa noite São Vilela que me acompanha nessa bancada, boa noite a vocês que já estão aqui no Instagram acompanhando o programa de hoje, o Somos Ação e Resistência. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Boa noite a todos e a todas e a todos, né? Para mais uma edição do Somos Ação e Resistência. Boa noite, Cowboy. Boa noite, Cássia. Vamos juntos, né? Simbora. E se você não tem ainda o número do telefone fixo aqui da rádio e quiser de repente mandar o seu alô, dar a sua sugestão, você pode ligar no 3213 1336. Mas se você quiser participar mandando o seu áudio ou participando do nosso grupo no WhatsApp, você tem aí o 996177517. Então são os meios de comunicação. Você pode entrar também pelo link que está lá no meu Instagram, Tássio H. Teixeira. Já tem gente bem... Hoje, inclusive, um dos participantes do programa já está aqui com a gente, o Antônio Mariano. Daqui a pouco tem Tome Poesia, Tome Prosa para vocês aqui no Somos Ação e Resistência. E temos também, hoje nós temos uma entrevistada, né? Hoje nós temos a Tatiane Valéria, que é jornalista, assim como eu, né? Colega aí de comunicação, e que está à frente do portal Paraíba Feminina, que, para quem não conhece, é um portal que faz um trabalho imenso aqui, voltado às mulheres, né? Trazendo pautas feministas e também trazendo grandes reflexões para além do fato, né? Fiquei muito feliz que ela tenha aceitado o nosso convite e logo menos ela está por aqui. Já. Enquanto ela não chega, a gente já vai para o primeiro quadro do nosso programa, que é o Momento Cultural. Enquanto a festa se faz por quem pensa Tá rolando Fome de Tudo, Nação Zumbi.
Vocês acabaram de ouvir aí a 8ª faixa do álbum Fome de Tudo, a música Fome de Tudo de Nação Zumbi, álbum de 2007. Já estamos aqui nos nossos estúdios com Tatiana Valéria, que a gente já apresentou aqui no começo do programa. Então daqui a pouquinho, uns 20 e poucos minutos do nosso programa, a gente começa a entrevista, mas agora a gente vai ouvir uma poesia de Antônio Mariano, que tem inclusive um portal no YouTube. Vocês podem acessar esse portal, conhecer mais das poesias de Mariano, mas também os programas, os debates que ele realiza sobre a questão literária no nosso país, no nosso estado, na nossa capital, que é o Tome Verso, Tome Poesia. Tome Verso, vírgula, Tome Poesia. Você chega no canal dele lá no YouTube, faz a sua inscrição, acompanha os programas que já passaram e faz também lá, acompanha os ao vivo que ele tem realizado com regularidade. E hoje, o Momento Cultural é exatamente com Antônio Mariano, que mandou uma poesia aqui para vocês que escutam o nosso programa Somos Ação e Resistência. Tio Teixeira, boa noite, Samvilela, boa noite, audiência do programa Ação e Resistência. Eu sou Antônio Mariano, passando aqui já agradecendo a Tássio pela grata lembrança desse pedido de compartilhamento de minha poesia com esse público tão especial. Então vamos lá, vamos ao que interessa, vamos à poesia reacionária. O contato da colher no prato vazio como toque de recolher, código de sentido comum a subviventes, vísceras malsãs. Subversiva, a poesia da fome não implora direito de expressão. Nada liberdade afundam homens e animais, fraternos na miséria, todos desiguais. País dos bacharéis, pretos, pobres, tão rebaixados, pobres, pretos, leões de chácara, olham pretos, pobres, da cabeça aos pés, para lhes negar servidão de passagem. Irmão, não desistas, eles te querem na pista para passar por cima. E não procures a rima em vão, pega a tua arma, a poesia serve e alarma, mas vai sem arroubos, se há racistas, fogo nesses vermes, aí verás os claros germes de trigo do amanhã, coriscos e relâmpagos abrindo-os ao meio, e nós passaremos sem freio. Tua vez, obrigado, gente. Um abraço, Tássio Teixeira, um abraço, Samvilela, e muito obrigado pela atenção, ouvintes do programa Ação e Resistência. Tchau. Abração para você, poeta. Abração, Antônio Mariano. Gratidão por sua poesia, uma poesia firme, contundente, que retrata e enfrenta a atual conjuntura, que infelizmente é uma conjuntura da ampliação da fome. Então, você que não conhece o Antônio Mariano, vai lá no canal no YouTube, Tome Verso, Tome Prosa, e tem todas as informações de Mariano e os programas que ele tem apresentado para a gente. Sam, o que é que a gente tem mais hoje aqui para o Momento Cultural? Hoje eu trouxe outro podcast. Estava falando pro Tássio que agora a minha vibe é podcast, não estou com paciência para assistir, então o negócio é ouvir, porque dá para a gente aprender de todos os modos. E o podcast que eu quis trazer para vocês é o podcast Afetos, que é feita por duas jornalistas negras, que é a Gabi Oliveira e a Karina Vieira, que falam sobre o cotidiano e suas consequências de maneira muito leve e instrutiva. São
conversas do cotidiano, feito por essas duas mulheres, com a visão delas de mundo, e que além de você aprender muito, né, para quem não está na pele da mulher negra, você também se torna uma pessoa mais leve, né, porque leveza é uma coisa que a gente está procurando, né, a gente está precisando, e esse podcast, com certeza, você vai conseguir se sentir bem melhor ouvindo. O podcast está disponível em todos os streams, né, é Afetos Podcast, e no Instagram também, @AfetosPodcast. Mais do que recomendado. Massa, vamos lá, vamos conhecer, vamos seguir. E, falando em seguir, passando agora para o nosso próximo bloco, que é o que você ficou sabendo. O princípio básico é a comunicação. O princípio básico é a comunicação. O princípio básico é a comunicação. Para quem nos acompanha já em outras edições, a gente já está na nossa 12ª edição, sabe falado também bastante sobre o passaporte da vacina. A Tati até riu aqui porque virou chacota mesmo, né? E a notícia que eu queria trazer para vocês também é uma chacota, né? Se a gente for olhar com um pouco mais de humor, é uma grande chacota. Nesta última terça-feira, agora dia 19, tivemos outro capítulo na novela da Assembleia Legislativa aqui da Paraíba, né, aqui de João Pessoa, que é Assembleia Legislativa contra Cabo Gilberto. Que agora, né, ninguém ganhou, mas a gente está só acompanhando. O deputado estadual fez plantão em frente à ALPB para poder assistir à sessão ordinária que foi negada pelo presidente da casa, né, o deputado estadual Adriano Galdino. O pedido foi recusado, o pedido para participar, para assistir, visto que ele não tomou as 2 doses, que é um pré-requisito agora do passaporte da vacina, que a gente até já trouxe aqui, que em grande resumo é: se você não tiver as 2 vacinas, ou até a terceira, né, agora com a dose extra, você não pode circular por todos os lugares tranquilamente, até porque a gente está falando de uma pandemia, então todo mundo tem que fazer a sua parte. Mas, como a gente sabe, o Cabo Gilberto não é do que faz parte de nada, ele apoia apenas o presidente, e o presidente sendo anti-vacina, os seguidores dele, o gado, né, que como chamam também, né, acaba estando no mesmo pensamento. Ele, que esteve de terno e gravata em frente, né, à Assembleia ali na praça, ficou lá fazendo a sua cena e ainda assim não conseguiu adentrar. Ele chegou a afirmar que sofre perseguição por parte do presidente, quando na verdade ele só não possui os requisitos, que são as 2 vacinas. E assim tem sido, a gente não sabe quais são os próximos capítulos, mas até agora ele continua sem poder assistir às sessões enquanto não tiver as 2 doses. Tassi está acompanhando também de perto os capítulos dessa novela. Essa novela poderia se chamar Cabo Gilberto contra o Povo, né? Assim como poderia ser Luísa Virgínia contra o povo, poderia ser Valber Virgulino contra o povo, Nilvan contra o povo, esses e essas representantes da ultradireita que atacam cotidianamente os direitos do povo, ataca a vacina, que é a única alternativa para voltarmos a um ambiente tido como normal, podermos ter segurança de estar com os nossos nos espaços públicos, poder retomar o crescimento do nosso país, poder avançar no enfrentamento à fome. A vereadora, inclusive, essa semana, em um vídeo no Instagram, ela ataca descaradamente a minha pessoa, inclusive diz: Tássio, o que mesmo? Como é o nome daquele menino? Eu digo Teixeira, Tássio Teixeira. Eu lembrei de James Bond quando fui escrever o textinho sobre essa reflexão, mas ela esquece que a nossa age contra a vereadora, que pede sim a cassação do mandato, ela não acabou. A gente tem ainda espaço de recorrer, vamos recorrer na justiça, porque temos mais que base material. Não por acaso, durante a campanha eleitoral, ela foi obrigada a retirar de suas páginas no Instagram e o portal que ela tem, um material que chamava os cantores gospels, as artistas gospel, a se inscrever para ter acesso à Lei Aldir Blanc, quando na verdade era uma grande mentira, enganando a população da cultura gospel da nossa capital. Ela foi forçada a atirar porque mentia e agora diz que não deu em nada a nossa ação, mas só isso já é uma repercussão extremamente importante e nós ainda temos condições de recorrer. Outra questão que ela tentou foi tirar das minhas redes sociais uma postagem que eu fiz contra ela meses atrás, porque ela disse que eu coloquei os olhos de zumbi
contra ela. Mas a justiça disse que era um debate político e democrático, que eu não deveria tirar absolutamente nada das minhas redes sociais. Algumas pessoas, Tati, Sam, dizem que a gente não deve dar bola para essas figuras, sabe? Que a gente não deve comentar, não deve tratar o que eles fazem, o que eles representam. Mas eu lembro que era exatamente o que alguns e algumas diziam de Bolsonaro. E ele foi nas sombras crescendo, tomando espaço, ocupando espaço e se tornou um antipresidente do nosso país. E é por isso que dessa boquinha aqui não vai parar um segundo de dizer a verdade sobre essa ultradireita e defender o que nós acreditamos ser essencial para a garantia da vida. Que a democracia esteja sempre à frente dos nossos discursos e da nossa prática cotidiana. Mas pelo jeito o debate ele não é só político, ele também é estético, né? Porque você faz a questão por causa de um olho de zumbi. Tá funcionando? Tá funcionando. Tá aberto ainda? Tá aberto. Vai lá, pode Não, você falou de Alisa, e assim, Tássio, estamos no mesmo time, porque semana passada ela me atacou, não diretamente, tá, porque ela era mais uma Paraíba feminina, ela chamou de lixo, ela disse que era uma coisa horrível, que, enfim. E o pior é que, assim, além dela fazer esse ataque, ela tirou totalmente de contexto a matéria que eu postei sobre o projeto do governo de distribuição de absolvente, né? Sim. E ela, assim, ela vomitou um monte de mentira que ela tirou. Ninguém sabe de onde. É criativa. E assim, foram vários erros num vídeo só e eu fiquei bem chocada. Muita gente mandou pra mim: ah, você não vai responder. Não, eu vou responder. Mas assim, enquanto um jornalista que é sozinho, porque eu não tenho um grande sistema atrás de mim, né? Sou eu e eu. E eu tive que me resguardar, eu tive que conversar com colegas advogados, inclusive vai sair uma representação contra ela, né? E eu concordo com você, tá? Se a gente não pode ignorar e fazer de conta que não existe, principalmente a gente não pode ficar levando na esportiva, porque foi exatamente isso que aconteceu com o Bolsonaro. Ah, é engraçado. Não, é porque ele fala só o que quer. Homem, não dê cabimento a ele não. Estamos nisso que a gente está hoje, né? Um Brasil atolado na doença, graças a Deus, as vacinas. Graças a Deus não, graças à ciência. A vacina chegou, o Brasil hoje está com 50% da sua população imunizada com as 2 doses. Mas, assim, a gente passou um ano atolado na doença, na morte, no desemprego e estamos atolados na fome. E tudo isso por conta de alguém que se comportava como um palhaço, eu não digo como uma criança porque eu tenho filhos pequenos e meus filhos não se comportam daquele jeito. Mas, assim, e foi nessa de, não vamos ligar não. Deixa pra lá, não vamos dar palco, deixa ele latir, que a gente chegou. A brincadeira ficou bem séria. Pois é, a gente vai já, Tati, voltar para falar desse e de outros assuntos com você do Paraíba Feminina. Inclusive a gente fez os blocos bem curtinho hoje para a gente ter mais tempo aqui para conversar. E agora do que precisamos, brevemente também, para a gente poder iniciar oficialmente essa nossa conversa de hoje. Essa postagem. Eu tive que... Essa mulher assim, não sabe a profundidade, padrão, mas às vezes chega a ser caricata, sabe? Eu não quis, eu não expor no meu espaço para não sujar o meu espaço, né? Eu vou expor no dia que sair alguma decisão, alguma coisa e dizer, ela foi condenada. No mínimo a se retratar, é o que eu estou querendo. No mínimo que ela se retrate. Se vier dinheiro, ótimo. Porque dói, né? Quando eles sentem no bolso, a outra parte do corpo me dói. Ótimo. Mas se não, eu vou querer uma retratação. E o espaço está aberto para a gente. E aí, a gente seguindo, trazendo notícias dos gados, né? Eu gosto muito desse termo, apesar que eu gosto muito de carne e de boi, mas esse termo aí parece que abraça. Não tem exatamente a ver com o presidente, mas está bem ali. Para quem acompanha o portal Política por Elas, que é uma grande fonte aqui, inclusive, aqui do nosso programa, admiro muito o trabalho das mulheres que compõem
o Política por Elas, elas trouxeram uma entrevista com o secretário de Saúde aqui de João Pessoa, o Fábio Rocha. Para quem ainda não pode assistir, fica a recomendação também de você assistir a entrevista completa, a entrevista até curta, você consegue assistir em coisa de meia hora. E nessa entrevista, o secretário teve a infelicidade, ao nosso ver, né, de falar que o governo federal não deixou a desejar, né, na gestão de Pazuello, na gestão do Marcelo Queiroga, não foi deixado a desejar o serviço do governo para com a capital. E aí fica a pergunta: se o presidente manda insumos, quer dizer que ele fez o máximo na pandemia, como a Tatiana Valéria acabou de falar, a gente está vivendo um país da fome, a gente ainda está em meio à pandemia, apesar de termos imunizados grande parte das pessoas. Só que você falar que o presidente, a essa altura do campeonato, não é um genocida, eu acho que já deixa de ser um lado político, se torna tendencioso, sabe? Eu acho que mostra que você não tem nenhum tipo de empatia. Ainda nessa entrevista, o secretário falou também sobre o kit Covid, né? Falando que houveram médicos que quiseram receitar, mas que não foi um pedido do governo federal. Ok, pode até não ter sido, mas não é bem isso que a gente tem visto aí na CPI, né? A CPI já deixou bem claro pra gente que o buraco é bem mais embaixo, né? Então você, enquanto secretário de uma capital, né, aqui de João Pessoa, você abre a boca para dizer que o governo federal fez a parte dele. Eu acho que entra nisso que a gente acabou de falar da chacota. Uma chacota para a população de João Pessoa. Você, a essa altura do campeonato, continuar defendendo o presidente. Ele também falou ainda nessa entrevista que está havendo menos mortes, né, agora que as pessoas estão vacinadas. Obviamente, né? A gente já falou aqui, todos os programas a gente repete a importância da vacina. Tassi já comentou sobre isso aqui nessa edição do programa. E se existe uma vacina, e se essa vacina faz efeito e ela é importante, que ela chegue a todos e chegue rápido. Agora, a gente comemorar que não há mortes é um pouco tarde. Quando a gente já está há quase 2 anos de uma pandemia, você se sentir no direito de abrir a boca para dizer que nos últimos 3 dias não houve mortes, é zombar daqueles que não estão mais aqui com a gente para lutar por um país minimamente mais justo, né, que é o que a gente não tem visto. Então, eu gostaria de entender o que é que um secretário de saúde acha de um governo como esse, onde mais de, acho que a gente já está na casa de 700 mil votos. Então, como é que você vai defender ainda um presidente? Né? Complicado, né, Tassi? E é por isso que a gente colocou no quadro do que precisamos essa notícia. Porque nós, da Paraíba, da capital do nosso estado, precisamos de um secretário de saúde de verdade. Não de um representante da saúde privada, que é diretamente o que representa o atual secretário. Que com essa declaração, ele está indo de encontro, inclusive, ao prefeito Cícero Lucena, que já fez críticas a determinadas ações do desgoverno federal e defendeu durante os atos do dia 7 de setembro os atos de defesa da democracia e não as arbitrariedades que vinham sendo realizadas pela ultradireita com o apoio do antipresidente. E quem está falando aqui é alguém que faz oposição ao prefeito Cícero Lucena. Mas as medidas que nós temos acordo ou entendemos que é importante de ser repercutida, a gente não vai se calar porque diverge politicamente de outros pontos. Então, ele deveria dar uma conversada com o secretário de saúde, dizer para ele dar uma voltinha e trazer para gerir a saúde pública quem de fato defende o SUS na nossa capital. E na nossa entrevista de hoje com Tatiana Valéria, a gente trouxe para o quadro exatamente a voz da comunidade. A gente vai sair fazendo já o convite, né? Sempre presente aqui em nossos programas. E hoje, aqui em nossos estúdios, nós recebemos a jornalista Tatiana Valéria, que, dentre muitas coisas, né, já se mostra aqui uma ferrenha opositora ao presidente e a tudo esse desmando. Ela também está à frente do portal Paraíba Feminina. E gostaria que você começasse, Tatiana, se apresentando, né? O básico do básico. Então, sou Tati Valéria, sou jornalista,
nasci em João Pessoa, mas me criei em Campina Grande e voltei para João Pessoa depois que eu me formei na UEPB em jornalismo, em 2006. E estou aqui desde então, né? Eu sou opositora não só de Bolsonaro, mas de tudo que Bolsonaro representa. Sempre fui. O bolsonarismo. O bolsonarismo, porque assim, é um movimento que sempre existiu, mas que ele não estava, assim, as pessoas não tinham saído do esgoto, né? As pessoas tinham vergonha de parecer fascistas, de parecer racistas, era aquilo muito velado. Mas agora ele deu o indulto, né? Então todo mundo. Com certeza. Mas esse movimento aí, eu sempre fui opositora. O Paraíba Feminina, ele surgiu em 2019, né? Na verdade, era uma ideia que eu tinha desde a época de universidade, né? Uma mídia, um espaço, né? Naquela época lá, 2005, 2006. Estavam surgindo os blogs, então poderia ser alguma coisa, e acabou que eu vim, fui trabalhar com assessoria, casei, tive filhos, e aí, enfim, foi atropelando tudo. E aconteceu uma situação, se eu não me engano, em 2013, final de 2013, que um famosíssimo apresentador de rádio aqui da Paraíba, né, o programa de maior audiência da Paraíba de meio-dia, ele falou uns impropérios. Veja só, em 2013 a gente estava falando sobre uma coisa que hoje se tornou, já é crime, que era distribuição de nudes de uma moça lá em Cajazeiras. E ele ficou revoltadíssimo porque a moça tinha denunciado, porque o cara que tinha disseminado essas fotos era filho de um empresário lá de Cajazeiras e era amigo dele. Então ele, assim, foi um absurdo. Os outros apresentadores que tentaram apaziguar, ele mandou calar a boca, chamou de idiota. Eu fiz um texto no meu Facebook, na época que o Facebook também estava lá bombando, e esse texto compartilhou muito. E eu fui ameaçada de perder meu emprego, ele tentou me intimidar de várias formas, sabe? Foi uma coisa bem... Eu tive que fechar minha página, eu fiquei com medo, enfim. E o fato é que aquela experiência me mostrou o seguinte: olha, o povo está me ouvindo, o povo está me lendo, né? Eu achei que era uma coisa ali que ia ficar restrito ao meu grupo de amigos. Quando eu vi, eu citada lá no matéria de Eliane Brum no País. E eu disse, peraí que Tatiana, o povo gosta de ler, né? Eu estou falando alguma coisa relevante. Mas aí também veio todo um processo pessoal, de divórcio, aquela coisa toda, e aí vamos deixar isso guardado de novo. E aí em 2019 eu disse, não, vamos botar para frente. Surgiu como blog, depois virou portal. Em julho do ano passado virou portal. O Instagram está com, hoje, né, atingir 12 mil seguidores. E assim, tô muito feliz. Eu trato a Paraíba Feminina como minha filhinha caçula, né? Eu tenho 3 filhos e ele é a caçula, e como todo filho, dá muito trabalho, dá muita despesa, dá muito trabalho, dá muita despesa, mas dá um orgulho gigante, né? Então, do jeito que eu falo dos meus filhos, que dizem que meus olhos brilham, ela é uma filhinha e também tão amada quanto os filhos de carne e osso. Então, assim, tem uns aperreios. Eu já estou no 4º boletim de ocorrência que eu faço por ameaça. Tem umas perseguições, eu devo bloquear por dia, por mês, umas 15 a 20 pessoas, né? Eu já estava até comentando que eu gostaria muito de bloquear quem vai lá apoiar Bolsonaro, mas aí eu também não posso. Afinal de contas, é um espaço democrático, mas quando vem ameaça, aí tem que bloquear. E quando vem ameaça grave, aí tem que fazer TO. E aí descobrem meu celular, meu número pessoal, aí ferrou, aí tem que fazer. É porque fazendo só uma pontuação, essa galera, eles não brincam online, não. Uma coisa que a gente, assim, com várias aspas mais à esquerda, a gente ainda não aprendeu é o poder que a internet tem também para oprimir. Da mesma forma que você usa do seu portal, das redes sociais, para fazer pautas completamente necessárias, também é um lugar onde as pessoas têm muita liberdade para gerar ódio, sabe?
E é um óleo completamente gratuito. Eu não vou me prolongar aqui, senão eu falo demais. Mas já aconteceu comigo uma invasão em uma sala que eu estava participando. E para quem talvez nunca tenha passado por isso, você nem imagina o quão é aterrorizante. Sim, eu Você já fica eu já realmente tive acuada, salas sabe? que foram invadidas, é bem agoniante. E assim, apesar da gente ter evoluído muito em leis assim, em relação à internet, a gente ainda tem um caminho muito longo para conseguir se sentir mais protegida, principalmente sendo mulher. É importante a gente pontuar, pelo nome aqui fica quase óbvio, mas para quem não conhece o portal, ele trata sobre questões que atravessam uma mulher. Né? Sim. Eu não vou falar questões feministas porque eu acho que é muito raso. São questões que atravessam uma mulher. E a gente sabe que quando a gente abre espaço para a mulher falar, não vou nem entrar na questão racial, a gente recebe muito hate. Porque eu trabalho com internet, mas eu sei que a internet é um espaço que ele não é feminino. Ele não foi moldado para as mulheres. Na verdade, pouquíssimos espaços foram moldados para mulheres. Para vocês terem uma noção, o banheiro feminino do Senado Federal, ele foi construído em 2006. Caramba. Não tinha banheiro feminino no Senado. Então, os espaços, no geral, eles não são feitos para mulheres. O transporte coletivo não é feito para mulheres. As paradas de ônibus não são feitas para as mulheres. Os espaços não são. O banheiro de bar, em restaurante, de casa de show, não é feito para mulheres. Você entra no banheiro masculino, você vê ali 15 mictórios e 5 vasos. No banheiro das mulheres tem 5 vasos. Acabou. Por isso que as filas são tão enormes nos banheiros. Assim, não se pensa, né, os espaços no geral. E a internet é mais um espaço que não é feito para mulheres. Porque o espaço da mulher é aonde? Em casa. Sendo mãe, cuidando da família. Inclusive sem acesso à internet. Né? Sim. Para quem também assim, se interessa mais pelo algoritmo, você já deve saber muito bem disso. O algoritmo ele também funciona de uma forma onde os conteúdos feitos de mulheres para mulheres também eles não alcançam, não tem tanto alcance. Eu fico até feliz em saber que você tem tanto seguidor, porque pautas femininas como um todo, eles não conseguem ter um alcance tão bom. Sim, é verdade. Uma mulher de biquíni, o alcance é imenso. Isso aí você já vê teste na internet, que mulheres de biquíni alcançam muita gente. Agora pronto, acabou. Qualquer outra coisa que a mulher faz, ele não tem o mesmo alcance. É verdade. E ainda pensando assim, nesse espaço da internet, você já está aí, acho que quase 4 anos, né? 2019, completei 3 anos em maio desse ano. Como tem sido também esse crescimento na internet? Porque, novamente pontuando, você traz temáticas que normalmente não se encontram em outros portais. A gente até conversou antes de começar a entrevista entre eu e o Tássio, a gente optou por não trazer as pautas em si, porque para quem quiser conhecer pode acessar seu site, mas são pautas que eu acho que a gente precisaria de um tempo muito grande para adentrar só sobre elas. Sim. Mas, para além disso, como é esse trabalho, sabe? Como é que você tem feito, assim, questão de saúde mental também? Então, no primeiro ano, na verdade é o seguinte, são alguns pontos. De certa forma, a pandemia acabou facilitando, né? O que acontece? A gente ficou um período em home office, em férias, seja lá o que for. Então, você estava em casa, você não tinha muito o que fazer. Isso acabou me dando audiência, porque vou ver isso aqui, né? O tanto de coisa que você estava falando em podcast, eu descobri esse podcast durante a pandemia. Também. Né? E acabou ajudando a disseminar o conteúdo. Em 2019, como a gente estava tudo ali naquele calor de fazer as coisas e tal, obrigada, Pássia. Estava tudo muito no automático. Né? Eu tinha decidido uma linha editorial que eu queria adotar, mas eu ainda estava assim, fazendo no automático e vendo se ia dar certo. 2019 foi um teste para ver se aquilo ia dar certo. Em 2020 veio a pandemia e da mesma forma que a pandemia, com as pessoas mais em casa, mais na frente dos computadores, dos celulares, me ajudou a disseminar o conteúdo, também me manteve muito em frente a isso. E aí o que é que acontece? No final de 2020, Tati e Valéria tem meio que um tiriri na cabeça.
Não, foi um piriri mesmo, assim, eu tinha acabado de postar uma matéria sobre um assédio em Campina Grande. E eu tinha falado com a menina, com a vítima, e eu passei mais de 2 horas conversando com ela no telefone, né? Isso aí é só um parêntese. As vítimas, às vezes, elas não querem nada, elas só querem que alguém escute a história delas. E naquele momento eu vi que ela só queria que alguém ouvisse a história dela. E aí, terminou, eu olhei para frente do computador e fiz no automático. Tá, terminar, botei e tal. Quando a matéria foi pro ar, aí eu parei assim na frente e começou a me dar uma crise de ansiedade. E aí eu liguei para minha mãe, porque eu não sou uma pessoa que liga para a mãe, mas eu liguei para minha mãe, eu disse, mãe, eu não estou me sentindo bem. Ela disse, o que foi, minha filha? Eu não sei, eu estou com agonia, eu estou com vontade de chorar. Ela, vem aqui para casa. Então eu fui e me acalmei, e aí ela disse uma coisa que eu não tinha me tocado ainda. Ela disse, olha, minha filha, você lida com assuntos muito pesados e você absorve muito isso. Então você precisa, eu não quero que você pare de fazer o que você está fazendo, mas você precisa dar um jeito de administrar melhor esses sentimentos, porque você não pode tomar essas dores todas para você, e era isso que eu estava fazendo, né? E aí, terapia. Não, grande terapia. Porque senão eu tinha uma pessoa que me ajudava, e aí, por questões financeiras, porque o site, ele está me dando algum retorno, mas não é uma coisa que me sustente ainda, né? Eu preciso ter um outro trabalho. E aí, por questões financeiras, a pessoa que estava comigo também não conseguia, e aí eu fiquei só, né? Desde maio que eu estou só, e aí eu, por estar sozinha e por não conseguir, eu também não acho justo que alguém trabalhe comigo e não tenha remuneração nenhuma. Tenho muita colaboração de amigos e amigas jornalistas, né? Ó, Tati, tu quer essa matéria? Eu digo, olha, se você fizer, eu vou adorar, vou botar seu nome, eu só não posso. Ela disse, não, eu quero que você bote, porque em outro lugar não vai publicar. Aí tá, eu quero, mas assim, no dia a dia sou eu. E aí eu tive que fazer algumas adaptações, especialmente no sentido de eu só vou publicar matérias que eu tenho tempo e consiga me dedicar para fazer bem feito. Eu não vou fazer como aqui na Paraíba é uma coisa absurda, a quantidade de sites e blogs que não dizem absolutamente nada, que postam matérias com 2 parágrafos que simplesmente copiam e que roubam conteúdo sem dar crédito. É uma coisa absurda. Eu não quero ser... Eu já comecei diferente disso e eu quero continuar sendo diferente disso. E a internet ela dá essa possibilidade. Sim. Tati, já deu para ver, quem está nos escutando aqui ou acompanhando pelo Instagram, já deu para ouvir e ver a seriedade do portal. Mas para quem não conhece o portal, está escutando a gente pela Rádio Mangabeira FM 104,9. A gente, inclusive, vamos cuidar para o programa, para o debate, a nossa conversa, não ficar uma conversa pesada em torno dos temas difíceis que você trata. Mas para quem está nos escutando, se fosse para você dividir em blocos temáticos ou blocos de assunto, não sei como você pensa isso na estrutura do blog, quais são esses blocos de temas que você trabalha no Paraíba Feminina e qual desses acaba tendo uma repercussão mais positiva para o debate? Então, quando eu fui montar a estrutura, né, dividir por editorias, eu tenho aquelas básicas, política, internacional, Brasil, eu optei por não ter editoria de polícia, né, porque, enfim, para dar um tratamento mais respeitoso. Então tem a editoria Lute como uma Garota, que geralmente é para matérias positivas, meninas empreendedoras, a primeira Miss Trans de algum lugar, sabe? São coisas positivas.
Vá Se Tratar, que é uma editoria, quem está muito nessa editoria são os Bolsonaro, o pai e os filhos. Mas é sempre um omisse, inclusive é um termo que eu criei, Cássio, omisse, que é aquelas barbaridades que só os homens são capazes de fazer. Omisse. Omisse. Tem uma amiga que usa essa expressão com frequência. Cheira, Omisse. Cristina. Né? Que aí é Vá Se Tratar. E tem também, deixa eu lembrar aqui, meu Deus do céu, Vidas Negras, que aborda racismo. Fora do Armário, que é para a população LGBTQIA+. Eu não quis colocar, eu conversei muito com Bichark, e Bichark me disse uma vez uma coisa, que ela disse, toda vez que sai matéria sobre pessoas trans, é envolvendo violência. E, infelizmente, a gente precisa publicizar as questões de violência envolvendo essa população, mas quando eu pensei em não colocar editoria de polícia, era justamente para isso, para dar esse tom respeitoso a essas pessoas, né? Humanizar isso. Então, assim, eu dividi por essas editorias. O Luto como um Garoto também entra muito em empreendedorismo. E, assim, o que dá mais acesso ao portal foi uma coisa que eu quis fugir disso, mas é impossível, porque a gente vive, nós estamos inseridas num contexto de estarmos alertas sempre, o tempo todo. Então, não tem como livrar da pauta da violência, não tem. Mas eu procuro fazer de uma forma que seja muito mais para denunciar aquela atitude, aquela agressão, do que para contar mais um caso, né? De ser mais um caso, não. Eu quero contar o caso e o que está em torno dele, de estatísticas, de ações, de rede de apoio e acolhimento. Eu gosto de fazer todo o arco da história. Mas o que dá, as matérias mais acessadas do portal sempre foram denúncias de abuso e de violência. Uma coisa que, para mim, eu conheci o site também através desse tipo de conteúdo. Mas o grande diferencial é exatamente isso que você trouxe. Não é uma notícia pura e simples. Tipo, aconteceu, dando um exemplo aqui, aconteceu assédio. Não. Mostra a história do ponto de vista mais empático, né? Que empatia é uma coisa que falta no jornalismo como um todo, né? E também de uma maneira informativa para quem está passando por aquilo, saber o que fazer. Porque, inclusive, uma conversa aí que eu tive recentemente, a gente vive numa bolha, né? Aqui a gente está discutindo pautas que para a gente é muito comum, mas que para o grosso, né, para o geralzão, é algo muito novo. Então, a gente às vezes fala o básico, por exemplo, 191 para casos de violência, pode parecer besta, mas é uma necessidade muito grande. Porque a internet, eu acho que até as redes sociais, às vezes dá a entender pra gente que a gente tem que estar para além do debate. Tipo, a gente não pode estar no raso, a gente tem que estar já aprofundado. Se a gente está falando sobre feminismo, a gente tem que estar falando sobre raça e etc. E é justo para quem tem acesso, mas para quem ainda está compreendendo, adentrando esse universo, né? Principalmente as mulheres, que a gente tem muita dificuldade em se encontrar na internet. Eu acho que isso é um diferencial muito, muito grande. Sabe? Eu costumo, virou até uma marca, que é assim, eu costumo começar as matérias, lógico, né, daquele nicho assim, imagine a situação. É a primeira frase. Né, foge completamente dos manuais de redação das universidades, começar uma matéria dessa forma. Imagine a situação. Você está em casa e sai para passear com o seu cachorro e acontece isso. Eu conto uma história que se você pegar uma matéria comum, moça de 25 anos é abordada e violentada, blá, blá, é assim que se dá. E eu não, eu quero botar aquela mulher ali que está lendo, ou aquele homem que está lendo, dentro da história, para ele ter empatia pela história, para ele depois, quando ele vê o que aconteceu, ele vai dizer, poxa, ou ela vai dizer, poxa, realmente, podia ter acontecido comigo. Eu estou vendo essa vítima aqui como uma pessoa igual a mim, próxima. Porque eu gosto de colocar as pessoas dentro daquela situação.
Porque aí é mais... A identificação Não é que é mais mesmo, né? fácil, é como se fosse uma forma dela se identificar com aquilo e não deixar como se fosse um assunto tão A longe. gente se Porque vê, não- isso, a gente se vê mais próximo. Isso. Eu trabalhei muitos anos com direito de criança e adolescente. Alguns desses na construção dos planos de enfrentamento à violência sexual e construção dos conselhos municipais no sertão, 15 municípios do sertão de Pernambuco. E é uma constante briga da gente que milita nesse campo com os meios de comunicação, exatamente por essa forma como são tratadas essas crianças e revitimizadas a todo momento. Essa semana tá um absurdo, né? Essa semana você fez um texto brilhante, porque ela trouxe uma reflexão de uma forma muito fácil de ler, de um tema difícil, mas que segura as pessoas para ler esse tema na firmeza que precisa ser, mas sem distanciar o leitor. Isso. Então, quando você consegue fazer isso, Tati, e ao mesmo tempo colocar a falta de cuidado e de alternativa que a vítima teve, que é exatamente o oposto do que acontece Sim. nos outros espaços, nos faz a gente que está do lado de cada notícia e que tem uma militância nesse campo, se sentir representado. Eu, inclusive, coloquei lá no meu portal também, fiz questão de compartilhar o texto em outros espaços para saber da importância dele. Mas eu fiz esse arrodeio aqui, na verdade, lembrando da minha militância, do meu trabalho na época, e que se confundia muito com a minha militância. Não é? O que é trabalho e o que é militância. Como é isso na sua vida profissional, fora e dentro da construção do portal? Então, eu tenho o privilégio de poder trabalhar com pessoas do campo progressista, do campo de esquerda, né? Antes do portal, inclusive. E aí torna tudo mais tranquilo, né? Eu fico, você falando disso, e aí eu participo de alguns grupos de jornalistas, e eu vejo o quanto é sofrido para algumas pessoas, para alguns profissionais que têm a sua ideologia, que têm a sua, né, visão de mundo, mas que estão presos a uma linha editorial que impede que, às vezes é nítido o constrangimento, né, daquele profissional que ele é obrigado, né, a palavra é essa, ele é obrigado a usar determinados termos, ele é obrigado a não citar determinados temas, ele é obrigado a isso. Essa semana, não vou citar o nome do sistema, mas teve um sistema de TV aqui na Paraíba, que estava lá antes das 7 horas da manhã, a foto do bebê machucado, estava lá na TV. Estava desfocada, estava, mas não importa, era o bebê que A estava violência desfocado. permanece, né? O outro jornal mostrou a menina de costas. Ah, estava de costas, não importa, era uma menina que estava de costas. E o bebê dentro do berço, enfim. Eu consigo, né, administrar bem tanto o portal quanto o meu trabalho, a minha militância, porque eles convergem, né? Eles fazem parte do todo, né? Conseguem convergir, conseguem eles estão juntos, né? E aí, o que eu tenho me policiado um pouco mais é não levar a militância tão para dentro de casa. Em que sentido? Tentar relaxar mais um pouco, né? Descansa, militante. Descansar um pouco. Meus meninos, os dois caçulas, eles já estão, assim, e tem a mãe... Qual a idade da turminha em casa? Então, assim, ninguém desmaie, por favor. Ninguém faça conta, mas eu tenho uma filha que mora em Campina e ela já tem um filho. Então eu tenho um netinho, vovó. Ela não é adolescente, gente, mas eu não quero que façam conta. Pelo amor de Deus, ninguém faça conta. E aí eu tenho um adolescente de 12 e tenho o meu caçulinha que tem 8
que aí todo mundo diz que ele é o Tatiano Valério, é o esse que ele consegue ser mais militante do que eu, inclusive. Essa nova geração vem daquele jeito. O mais velho, ele é extremamente consciente, uma criança, adolescente já, muito consciente, mas ele é mais assim, na dele, ele é mais de conversar, sabe, se ele vê alguém, pronto, a diferença dos dois básicos é essa. Se alguém jogar o copo na rua, o mais velho, ele vai lá, ele pega o copo e joga no lixeiro. O mais novo pega o copo, vai na pessoa, ei, você deixou isso aqui cair. Pronto, é a diferença. Eu já é isso. dele, viu? Não, aí ele tem a mãe feminista, ele tem uma madrasta feminista, e a madrasta já disse a ele, você vai ser um ótimo defensor público. E ele, o que é um defensor público? Aí ela explicou, né, para um 18 anos, é um advogado que defende os pobres. Ele disse, pois eu vou ser um defensor público. Então já temos, né, o filho que vai sustentar a mãe na velhice, porque a mãe jornalista não... E eu espero que brevemente a gente tenha um corpo de servidores, defensores e defensoras públicas maior Sim. e melhor remunerado, porque infelizmente Sim. ainda fica muito difícil a defesa dessa população. Na verdade, na escala jurídica ali do juiz, promotor, né, eu não vou saber, o defensor está, né, É o advogado do povo. é o advogado dos isso. pobres, é o que ganha menos, é o que trabalha mais, é o que tem menos condições, e é por isso que a gente vê tanta injustiça, né? Tati, eu me vi muito aí nessa tua fala e eu perguntei porque essa é uma questão que se repete, saca? Eu lembro que na época que eu estava no centro da Helder Câmara de Estudos e Ação Social, era isso, a gente às vezes se isola e deixa de viver determinadas situações e isso impacta na nossa militância. Isso. Quando eu foquei, por exemplo, para fazer o concurso público, hoje eu estou no Ministério Público da Paraíba, era por um dos meus objetivos, de eu poder ter o meu horário de começar, o meu horário de largar e dizer daqui para frente é o task militante. Claro, a gente não se aparta em cada lugar, Não. mas a gente consegue ajustar minimamente essas caixinhas. É preciso porque, como você falou antes, a gente tem que cuidar da saúde mental, senão a gente não vai fazer nada bem feito. Mas eu acho, Tati, já puxando assim, né, para o nosso jornalismo, eu acho que o jornalista, como uma pessoa que ele é portador da mensagem, né, assim, eu vejo como portador da mensagem, é muito difícil você separar, sabe? Porque é o seu dia a dia, sabe? Eu sou suspeita de falar porque eu sou muito revoltada, né? Então, eu nunca consegui continuar no jornalismo no clássico, né? Porque a gente se forma, também formado, a gente pensa que vai para uma bancada de uma Globo, né? Que vai... A gente quer mudar A gente o acha que vai mundo. mudar o mundo, só que assim, pra quem aí até vai entrar na comunicação, é uma área massa, gente, não é ruim não, é uma área massa, eu gosto, eu amo na verdade. Só que assim, você tem que ser realista que quando você é um portador da mensagem, você não vai conseguir portar uma mensagem que vai contra aquilo que você acredita. Isso. E outro detalhe assim que eu acho sempre massa trazer, né, para quem quer falar sobre comunicação, é que os jornais, a TV como um todo, eles são empresas. Eles não é como um hospital, que é um serviço público. O jornalismo, a Globo aí, né, outras redes, são empresas. E eles trabalham a favor próprio. Você tem uma empresa, você quer ter lucro. As bancadas não estão para transformar o mundo, mas para a manutenção da Talvez obra. pessoas como você, que se propõem através da internet, agora que é um espaço onde jornalistas conseguem se expressar de verdade. Eu me encontro na internet, onde eu consegui ter um espaço onde ninguém vai me encher o saco, porque você tem a certa liberdade. Só que eu acho que no imaginário coletivo ainda se tem a ideia do jornal impresso, da televisão aberta, de que é o portador da verdade, sabe? E a gente, enquanto comunicador, Tassi também, né, que está aqui comunicando com a gente ter esse entendimento e passar isso para as pessoas também é muito difícil. É porque tudo parece muito tendencioso, sabe? Na verdade, a forma como é feito o jornalismo no Brasil é assim. E a Globo foi quem instituiu esse modelo. Ele dá uma notícia, mas ele dá a notícia de uma forma que ele está dando a opinião dele ali também. Sim. E ele te induz a acreditar que a verdade é aquilo. Hoje, lá no Comitê de Imprensa da Assembleia Legislativa mesmo,
E a gente estava falando, alguns jornalistas que sempre assim se mantiveram na resistência contra o Bolsonaro, são poucos, mas tem. E a gente estava conversando sobre isso e entrou um deles que disse, eu me arrependi de ter votado nele. Aí eu disse, arrependeu por quê? Qual foi a parte que ele enganou? Ele no caso, em nenhum momento ele prometeu diferente do que ele está fazendo. Aí ele disse, não, eu fui enganado, não fui enganado por ele não, eu fui enganado pela Globo e pela Lava Jato. Aí a gente, para resumir a discussão, você veja, um jornalista que fez uma faculdade, que tem um conhecimento de como funciona esse sistema, esses caminhos, ele caiu no conto da sereia. Então, imagina a população que trabalha o dia todo, que não tem tempo de ler um livro, que não tem tempo de ter um pensamento pensar sobre a crítico. existência, né? Porque você que está lutando para trabalhar para comer, Isso. você está preocupada se, sei lá, o STF votou alguma coisa. Não, sabe? e assim, o sistema capitalista, ele é feito para transformar você numa máquina. Sim. Não é, ele não, essa coisa de você se sentir culpado por não estar fazendo nada. De você não se permitir simplesmente não fazer nada. Você tem que estar produzindo o tempo todo. Isso aí é feito para transformar você num robô. Essa musiquinha nos anima na chegada e começa a nos mandar para casa. Ai, que rápido! Falta 1 minutinho para as 9, nosso programa é de 8 às 9, foi quase meia hora de conversa, muito pouco, viu? positivo, Foi um papo pouco. Rápido, passou muito rápido agradável. demais. Inclusive a gente conversava hoje, Sam chegou para conversar comigo logo pela manhã, para dizer, Tássio, está sendo tão bacana as conversas e os diálogos nos programas e a forma como as pessoas estão nos procurando ou aceitam tão fácil o nosso convite, que eu penso que a gente deve seguir essa pegada, porque a gente começou com ser uma entrevista, Esse formato vai podcast. ia ser 1 ou 2 entrevistas por mês e a gente já viu que não, que a gente vai ter que ter convidado e convidada aqui sempre, Tá sendo esses espaços. importante, esses espaços são de resistência poucos. são importantes demais. Então passo para você já dar o seu boa noite, se despedir do nosso Ai, povo olha, aqui na Mangabeira foi FM. uma honra, gente, quem está assistindo. Foi uma honra estar aqui. Espero que eu já estou jogando a bola. Espero ser convidada novamente. Com certeza. Vai participar, para a gente falar de outros temas ou dos mesmos temas, mas enfim, uma honra. Gratidão, Sam. Gratidão, Tassa. Tassa, te admiro tanto, faz tanto tempo. Eu digo isso a ele direto, que ó, quando o primeiro protesto que eu fui, Tassa já estava lá. Tassa aqui, você Não, quando eu vim morar em Você achou em foto, não foi? Achei. Eu vim morar em João Pessoa em 2006 e aí eu já comecei a me ligar quem era quem, né, no jogo do bicho aqui, porque você vinha de Campina Grande, aquele antro pela Matrix, e aí disse, eu quero. E aí Tassa foi uma das primeiras pessoas que eu comecei a seguir no Twitter também. Enfim, é uma honra enorme para mim estar aqui. Espero vir mais vezes. Onde a gente pode encontrar, além do site, nas redes, o que a gente Então, pode o acompanhar? portal www.paraibafeminina.com.br. Se você botar no Google Paraíba Feminina, já é o primeiro. No Instagram é @Paraíba Feminina. No Twitter, como eu já tenho minha conta que é antiga, então é Tatiana com Y, Valéria, tudo junto, que também vai nessa vibe. Então sigam, compartilhem, mandem sugestões, mandem críticas, se mandar insulto, eu não vou responder e vou bloquear. Então é isso, minha gente. Um cheiro para vocês. Gratidão demais. Muito obrigada também, Tati. Fiquei muito feliz com a sua presença aqui. Espero vê-la novamente por aqui em breve, né, Tati? É isso aí, Tati. E o respeito e a admiração é recíproca, pode ter certeza. Aqui o nosso áudio está aberto para você, mesmo quando não seja para estar presencialmente. Mandar uma notícia, uma sugestão de pauta, aquele áudiozinho para um dos nossos quadros, passa direitinho, cada para você o que é. Então, boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha. Hoje a gente conversou muito pouco com vocês aqui no nosso Instagram. Nos animamos aqui na conversa e a gente acabou abandonando vocês aqui um pouquinho. Peço desculpas. Boa noite, Cowboy. Boa noite, Sam. Boa noite a todos e todas que nos acompanham pela Mangabeira FM. Boa noite a todos e conversa maravilhosa. Semana que vem a gente está por aqui de novo. Cheiro, povo. Cheiro.